Gente, agora 8h03, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, enfim, todos os canais para você seguir, curtir, compartilhar a Folha FM. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com a Elisa Abud, advogada eleitoral, diretora de compras, licitações e contratos do Fundo Municipal de Saúde de Conceição de Macabu, e José Paz Neto, advogado eleitoral, presidente da Comissão de Direito Público da OAB Campos e vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB RJ. Falamos aqui já sobre essa questão da interferência do STF no estado do Rio de Janeiro, e para a gente virar para o segundo bloco e os temas já pré-definidos, como por exemplo o caso do Garotinho, que tem pendência ainda no TRS e vai de fato atrapalhar ou não ele na eleição. Deixa eu só aproveitar aqui um ganchozinho do bloco passado, falando de STF, para ouvir de vocês dois casos que expõem, como nunca, talvez antes, ou se deduzia, se imaginava, aquela coisa toda de especulação, mas nunca chegou-se a ter uma suposição tão clara, né? Tão exposta como os casos envolvendo o escritório da esposa do Moraes, que tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master do Vorcaro, chegou a receber 80,2, né, Luiz? Que você confirmava aqui antes, falando com a gente, milhões. Não recebeu os 129, recebeu os 80 milhões. E que, no mínimo, é assim, muito suspeito. Uma esposa de um ministro que tem um contrato com um escritório, o escritório que tem um contrato com um banco, onde o seu proprietário acaba de ser preso por uma das maiores fraudes aí financeiras do país. Oi, Luiz, você chamou? Se você me permite, só para arredondar, o valor mensal era 3,6 milhões mês. Nossa. Esse contrato, no total de 129 milhões, que foram pagos 80,2, não foi pago mais porque o banco foi liquidado e o dono foi preso, né? Desculpe. Não, obrigado. E aí, juntando essas pontas todas, ainda tem a prisão do Vorcaro, e no dia tem contato comprovado já no processo do Moraes ligando para o Vorcaro e perguntando, e aí? Resolveu? Quer dizer, coisas que a gente não tinha antes tido nem imaginar. Eu podia imaginar, mas não tinha acesso. Um outro caso. O Vorcaro perguntou ao Moraes, não o contrário. O Vorcaro ligando para Moraes. E por ligação de WhatsApp. E aí resolveu, quem perguntou foi Vorcaro. E aí resolveu, e Moraes respondendo. Perfeito. Obrigado, Luiz. E aí entra a questão também de um outro ministro, que, inclusive, assistiu o jogo do Palmeiras viajando no jatinho de Vorcaro. No mínimo também, muito suspeito. O ministro Dias Toffoli teve o seu envolvimento, o seu nome, inclusive, envolvido numa empresa que vendeu a participação no resort Taiaiá a fundos ligados ao empresário Vorcaro, alvo de investigações da Polícia Federal, hoje preso, e deu no que deu. Eu quero começar com você, meu caro José Paz Neto. O que isso expõe, o que isso diz, e até que ponto você acredita que isso vai trazer consequências sérias para esses dois juízes que, assim, com muita dificuldade, o Toffoli deixou lá a relatoria, né, desse caso Master, com muita dificuldade, relutou muito. Mas nessa pergunta, os dois deveriam estar já fora
do STF por suspensão, por aguardar essa suspeita, essa investigação. Como é que você analisa esses dois casos relacionados a esse ministro e a imagem do STF, meu caro José Paes Neto? Cláudio, a imagem do STF, já há algum tempo ela vem se deteriorando, acho que até em razão da postura que o próprio STF tem tido, cada dia mais, de um ativismo mais exacerbado, de interferência nos demais poderes, de tentativa de ganhar um protagonismo muito grande. Então, a partir do momento que ministros começam a expor posições pessoais na imprensa, na mídia, dar entrevistas, a postar em redes sociais, a criticar A ou B pelo Twitter ou pelo Instagram e etc., isso, obviamente, vai colocando os ministros dentro de um jogo, dentro de uma perspectiva política que acaba arranhando a imagem dos ministros e, consequentemente, do Supremo. Eu tenho uma visão de que ministros em geral, assim, membros do judiciário em geral, deveriam ter uma postura altamente reservada. Ministro, juiz, desembargador, enfim, não tem que se manifestar em rede social, dar opinião política, pessoal sobre qualquer tipo de assunto, não tem que responder a ninguém na rua dizendo perdeu o mané ou coisas do tipo. Acho que os membros do judiciário, até por serem parte de um poder contramajoritário, que muitas vezes tem que decidir ali contra o fervor popular, os anseios populares, precisam ter uma postura mais reservada. A partir do momento que não adotam esse tipo de postura, estão expostos a críticas e estão expostos a situações como essa de uma fiscalização maior, de uma lupa maior sobre as condutas que praticam, que acabam chegando a situações como essa do Moraes e do Toffoli. Eu acho que o mínimo que deveria acontecer nessa situação, o mínimo, era que esses ministros não participassem desses processos relacionados ao caso Master. É o mínimo que deveria se esperar. O Toffoli já saiu da relatoria e etc., mas o ministro Alexandre ainda continua participando. Eu acho que o mínimo que deveria acontecer é isso. Agora, são situações realmente muito sérias, né? Enfim, não parece razoável que a esposa de um ministro receba honorários desse porte para serviços que ainda não ficaram muito claros se foram prestados ou não, em que grau foram prestados, ainda que tenham sido prestados. Eu acho que nem os maiores escritórios de advocacia no Brasil receberiam honorários tão altos para fazer, enfim, serviços aí de compliance, etc., que foi mencionado, né? Enfim, é algo realmente bem esquisito, para dizer o mínimo, e que precisa ser mais investigado. Agora, se vai ser mais investigado, se a gente vai ter CPI do Baster ou não vai, que eu acredito que não vai ter, enfim, e qual vai ser a condução disso tudo, se o Vorcaro vai falar, não vai, se a delação dele vai ser aceita ou não, porque tudo se encaminha para não ser aceita, né? Eu acho que não ser aceita uma delação do Vorcaro nesse momento talvez seja o que o mundo político e o mundo judicial mais queira nesse momento, né? Olha, não aceitem, deixem ele como principal culpado disso tudo. Um ou outro político vai ter que ir para o sacrifício, não vai ter jeito, alguém vai ter que cair para poder as coisas se acalmarem. Me parece que esse nome já foi escolhido, vai ser o Ciro Nogueira. Enfim, mas é algo que deveria ser visto com muito mais atenção. Doutora? Esse envolvimento dos ministros do STF com o Banco Master, acho que gerou uma das maiores crises de credibilidade, né, da história do tribunal. E essas consequências expandiram para além do âmbito jurídico, afetando a própria imagem do Supremo, da opinião política, da opinião pública, inclusive, né.
resultando em grandes questões institucionais e políticas. Na minha opinião, eu entendo um absurdo eles participarem ativamente, devendo ser afastado desses julgamentos. Eu acho que isso deve muito ao protagonismo exagerado que foi dado à instituição, né? O judiciário, ele tem que estar nos holofotes o judiciário não deve estar nos holofotes, né, dos ministros, mas sim por suas decisões. Eu acho que as decisões, elas já são muito polêmicas. Até pelo próprio José Paes falou, porque eles decidem pelo processo, né? E, por vezes, contrariando a maioria da população. Eu vou fazer uma pergunta, também saindo dos escândalos aí do Master, para a Justiça Eleitoral, mas ainda vou fazer duas perguntas. Uma, estou entrevistando 2 advogados. Vocês já ouviram falar em honorário de 3,6 milhões mês, algum lugar do Brasil ou do mundo? Pergunta 1. Pergunta séria. Eu não sei. Vocês têm referência, nós não temos. Parece ser algo fora da normalidade. E a segunda, qual a projeção que vocês fazem da atuação do TSE nesse pleito agora de outubro? Estamos agora dia 26, exatamente 4 meses e 9 dias, menos 14 minutos de urna já aberta no dia 4, para as urnas de 4 de outubro. Qual a expectativa de vocês? Quer dizer, você teve a atuação muito firme ali de Moraes como presidente do TSE em 2022. Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro, né, por Jair Bolsonaro. Que expectativa vocês têm da atuação dele nesse caso? E se vocês viram, algum dia souberam de um honorário compatível a 3,6 milhões mês de reais? Começa agora a ter Elisa. Luiz, eu acho que eu mexi alguma coisa no meu som, não ouvi as suas primeiras perguntas. Eu não achei que tivesse ficado sem áudio. Eu ouvi agora o final, né? Sobre os honorários, sim, eles podem ter valores altos, né? De acordo com a demanda. Por exemplo, no caso da esposa de Moraes, é no mínimo muito estranho. Os valores, os valores dos honorários, geralmente, os valores têm a ver com o valor total da causa, mas confesso que não nessa proporção. Não desconheço também. Em relação à atuação do Nunes Marques à frente do TSE... essa pergunta que eu não ouvi, fora que eu estava no mudo aqui. Se você puder depois... Qual a sua perspectiva da atuação, a projeção da atuação do TSE sob o comando de Nunes Marques? Tivemos uma participação... Elisa, está ouvindo? Vamos lá, Zé. Desconectou. Depois volta com a Elisa. Isso. As duas perguntas, por favor. Vamos lá, Luiz. Enfim, honorários desse porte, Luiz, normalmente estão atrelados a processos judiciais de grande porte. Em casos de consultoria, como parecia ser essa situação aí desse contrato, de atuação preventiva perante órgãos de controle, Banco Central, Tribunais de Contas, etc., confesso a você que desconheço valores dessa monta, sobretudo mensais. Né? Se fosse um contrato de 3,6 milhões para uma atuação durante um ano inteiro, etc., já seria algo bastante relevante. Agora, mensais, realmente é algo, enfim, que a prática jurídica não mostra para a gente. Infelizmente, eu ainda não tenho contratos dessa monta. Quem sabe um dia a gente chega lá. Rapaz, aí acho que você tinha que ser casado com uma ministra do Supremo, que parece uma... Aí, infelizmente, eu não vou conseguir, enfim, não estou com perspectiva nenhuma de separar da minha esposa, estou muito bem casado, graças a Deus, enfim, acho que vai ficar complicado.
né? Ministra do Supremo ela não vai virar, já que ela é médica. Vou ter que partir para uma outra vertente. É verdade, Luiz, é que não precisa também. Ele abriu o jogo aí pra gente. Não, mas 3,6 milhões, ninguém tem condição de abrir mão desse valor. Não dá. Enfim, mas com relação à atuação do TSE, agora sob a presidência do Nunes Marques, eu acho que a postura vai ser um pouco diferente da postura que aconteceu, por exemplo, nas eleições que foram comandadas pelo Alexandre de Moraes. Primeiro que o perfil dos ministros é diferente. O ministro Alexandre de Moraes, ele busca um protagonismo maior, ele é um pouco mais ativista em várias questões relacionadas aí à atuação do Supremo. O ministro Nunes Marques já tem uma postura mais reservada, uma postura mais contida no que diz respeito às suas decisões. E o Luiz pontuou muito bem, o ministro Nunes Marques foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente do TSE nessas eleições é o ministro André Mendonça, que também foi indicado pelo Bolsonaro. Então, eu acho que a postura vai ser outra. Longe de afirmar aqui que eles vão, né, deixar as coisas correrem de forma muito solta, sobretudo no combate à desinformação e etc., fake news, isso não vai acontecer, mas eu acho que o TSE vai ter uma postura muito mais parcimoniosa nessa situação, muito menos de intervenção dentro desse processo eleitoral. Salvo engano, ontem foi publicado o ato do TSE que definiu os ministros que vão ficar responsáveis pela propaganda, pelo controle de propaganda eleitoral nessa eleição. E para a maioria dos eleitoralistas foi até uma surpresa que o próprio Nunes Marques vai ser o responsável pelo, né, o julgamento dos processos de propaganda, junto com o ministro André Mendonça. Normalmente não é isso que acontece, normalmente são até ministros substitutos do TSE que ficam responsáveis por essa análise. Mas a outra ministra que vai ficar responsável é a ministra Estela Aranha, que foi uma assessora do ministro Dino, quando ele era ministro da Justiça, enfim, foi indicada pelo governo Lula agora também para o TSE. Então, eu acho, Luiz, que a atuação do TSE vai ser bem diferente do que da atuação que foi nas eleições presidenciais de 2022. Acho que vai ser uma postura mais contida nessas eleições. Então, a gente vai ver um jogo, vamos dizer assim, mais jogado, né? Os juízes vão segurar um pouquinho menos o jogo do que seguraram nas outras eleições. Voltei aqui, Luiz, desculpa. Não, tranquilo. Qual a sua projeção da atuação da Justiça Eleitoral com o Nunes Marques indicado pelo Bolsonaro, né? Como o Zé bem complementou, André Mendonça também indicado pelo Bolsonaro como vice-presidente. A atuação do TSE na eleição. Isso, pelo próprio grupo que o indicou, né, o grupo de Bolsonaro, acho que ele vai ter uma atuação política, vai ser mais política mesmo. Infelizmente, até mesmo considerando a sua festa de posse, né, com muitos artistas, e até mesmo com ele cantando, e a própria acusação que surge sobre os seus filhos, né. Mas, enfim, Nunes Marques deve ser mais contido mesmo. Contido em comparação a Moraes, né? Como diz Aloysio, parafraseando aqui o nosso querido, saudoso e eterno Capi, vamos trazer para o nosso canavial as análises de vocês agora, por gentileza. E é um caso envolvendo o garotinho, né, que ganha agora a proporção já maior, já que ele é anunciado aí pré-candidato a governador do estado. Inclusive tem o lançamento da pré-candidatura dele agora aqui em Campos, né, nos próximos dias, final de semana agora. Existe um processo hoje na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, que pode inclusive levar o governador a não poder ser candidato de fato. Segundo o Ministério Público, ele tem aí, o Ministério afirma isso, de que o esquema de garotinho
em Campos foi montado de 2009 a 2016. Ele é suspeito de, né, envolvimento com o esquema ainda quando Rosinha era prefeita. Os contratos nas áreas de construção, limpeza urbana e prestação de serviços públicos teriam beneficiado de alguma forma o garotinho. Os envolvidos respondem por acusações relacionadas à corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro e falsidade eleitoral. Segundo essa matéria que eu estou acompanhando aqui do portal folha1.com.br, o caso já está bem avançado, já na reta final, só faltando ouvir algumas partes ali, já para ir para as instruções. Eu começo com você, Elisa Abud. O que isso de fato pode, e aí a gente falando sobre morosidade da justiça ou não, isso pode atrapalhar a garotinha? Ele pode concorrer ao pleito mesmo sob júdice, subjúdice? O que você analisa sobre essa possibilidade desse processo atrapalhar o garotinho? E que não tem nada a ver com aqueles anteriores, aqueles foram todos resolvidos, né, fim de papo, agora surgiu esse, por favor. Elisa? Voltei, Nogueira. O cenário político de garotinho para as eleições de 2026, ele mudou de uma forma significativa recentemente, né? Em maio de 2026, o ex-governador lançou oficialmente a sua pré-candidatura para o governo do estado do Rio de Janeiro pelos republicanos. No entanto, o debate em torno da sua real elegibilidade envolve uma verdadeira engenharia jurídica. A principal barreira que passava aí contra o ex-governador era sua condenação criminal eleitoral na Operação Chaquim, que investigava aquela compra de votos do Cheque Cidadão em Campos, lá em 2016. Garotinho tinha sido condenado a mais de 13 anos de reclusão e que estava enquadrado diretamente aí na lei da ficha limpa. E em março de 2026, o ministro Zanin, do STF, anulou integralmente a sentença que o condenou, né? E naquela época, o ministro reconheceu que houve uma quebra da cadeia de custódia de provas, né? Configurando aí para ele uma prova ilícita, com a anulação do processo. Essa inegibilidade específica ela deixou de existir jurídica e definitivamente. Apesar de ter derrubado esse obstáculo aí da Operação Chaquinho, a elegibilidade de garotinho, plena de garotinho aí para 2026, ainda enfrenta contestação decorrente de outros processos, especificamente condenações por improbidade administrativa. Quando ele tentou se candidatar a vereador em 2024, no Rio de Janeiro, a liminar de Zanin ainda o protegia daquele caso do Chaquinho. Mesmo assim, o TRE do Rio de Janeiro, ele indeferiu o seu registro com base numa condenação por improbidade administrativa. Juridicamente, Garotinho obteve a sua maior vitória histórica no STF, ao enterrar a Operação Chaquim. Contudo, a sua participação efetiva nas urnas como candidato a governador vai depender de como o TRE do Rio e o TSE vão interpretar o exaurimento das suas penas na suspensão dos seus direitos políticos. Por improbidade, principal ponto, e o enquadramento estrito aos requisitos da lei de ficha limpa, no momento do registro da sua candidatura. Ele inclusive já tentou levar a ação para o STF, mas né, não foi entendido que era o caminho que tinha que seguir pelo TRE primeiro. Meu caro Zé Neto. Cláudio, especificamente sobre esse processo, enfim, que a Folha 1 divulgou, que está relacionado também, né, a esse período lá de 2009 a 2016, também lá naquele período das conturbadas eleições de 2016, salvo engano, esse caso específico é relacionado ali
a eventual, vamos dizer assim, extorsão que era feita a alguns fornecedores, prestadores de serviço da prefeitura que precisavam despender ali recursos, sobretudo até para fazer, enfim, para bancar a campanha de 2016, etc. A gente se recorda um pouco, a gente que atuou nas eleições de 2016, se recorda um pouco daquele período ali, até com algumas delações, alguns empresários reconhecendo explicitamente que havia esses esquemas e etc. Agora, sobre esse processo, a gente sabe que o ex-governador Garotinho é um recordista aí de processo, então é até difícil a gente conseguir argumentar se ele pode ou não pode, porque sempre surge algum outro processo que alguém não lembrava, que alguém já tinha esquecido, e aí a gente não consegue identificar com clareza a elegibilidade ou não. Nesse caso específico, Aloysio, a gente já está no final de maio. Esse processo, pelo menos pelas informações que a gente obteve, ainda está em fase de instrução, algumas oitivas ainda estão acontecendo, para depois disso ser marcado o julgamento. Eu não sei se haverá tempo hábil para que esse julgamento aconteça até o momento do registro de candidatura. Né? Porque as convenções acontecem no dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto, e como a gente ainda nem começou esse julgamento, não sei se haverá tempo hábil para que ele seja colocado em julgamento, que haja a conclusão do julgamento com uma condenação, e aí ele fica efetivamente inelegível, porque aí seria um julgamento de colegiado, que é o que diz a lei, enfim, a partir do momento que há uma condenação criminal por colegiado, por órgão de segunda instância, o indivíduo fica inelegível a partir daquele momento. Então, por mais que o desembargador Fernando Cerqueira Chagas, que ao que parece é quem está conduzindo esse processo, seja um desembargador muito dinâmico, muito ágil, tenha dado até uma celeridade maior ao TRE desde que ele ingressou no começo do ano, não acredito que vai ter tempo hábil de julgar um processo dessa magnitude. E a gente, pela experiência que a gente tem no TRE, a gente está acompanhando o processo lá, volta e meia entram ações criminais na pauta do TRE, de casos antigos, e esses processos demoram a ser julgados, com pedido de vista. A gente sabe que tem repercussão eleitoral direta, né, porque o ex-governador já lançou aí sua pré-candidatura, mas acho difícil que seja julgado a tempo de ter alguma consequência jurídica para ele. Né, os autos a gente não conhece especificamente, então a gente não sabe o grau de provas que foi produzido, não dá para a gente tentar infirmar ali fazer algum juízo de valor sobre se vai haver uma condenação ou não. Mas acho que esse julgamento não acontece a tempo de influenciar as eleições de 2026. Seguindo no ritmo aí do CEPERJ, tranquilo, não termina nem tão cedo, né? Mas seguir esse ritmo aí não julga nem para a eleição de 2030. Vai embora. Sobre o que, esse caso aí que o Nogueira acabou de citar, se isso tiver decisão antes da eleição, o que mostra muito, muito improvável, será mais um caso sobre ele, né? Mas que também vai depender da interpretação em virtude da questão do dolo e do enriquecimento ilícito, que são essenciais para a elegibilidade. Perfeito. Bom, gente, tem um intervalo agora, mas agora é rápido, esse é muito, muito, muito curtinho. A gente volta já já. São 8h32 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir com o Folha no Ar de hoje. Novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha.